Nunca como hoje se remexeu tanto no subsolo de Lisboa. A pressão turística e as novas leis do arrendamento geraram uma revolução imobiliária que está a trazer à luz do dia histórias há muito enterradas, numa cidade de olhos postos no presente e onde o passado parece não ter fim. É na zona a que hoje chamamos Bairro Alto, a poucos centímetros abaixo do nível do solo, que foi encontrada a prova de vida do lisboeta mais antigo do centro da cidade. Um esqueleto com 7.000 anos. Neste momento estamos a colocar a descoberta um esqueleto humano. Está colocado sobre o seu lado direito, com as pernas fletidas, assim como os braços, portanto em posição fetal. Já tem mais de 18 anos, 18, 20 anos, já tem mais do que essa idade. Temos aqui um indicador que se chama a chafradura ciática, que nos indica que é um indivíduo do sexo masculino. Ao lado deste enterramento ritual, que sobreviveu intacto 7 milénios, foram encontradas mais pistas sobre o modo de vida do primeiro frequentador do Bairro Alto, registado pela história. É a ovelha mais antiga de Lisboa, não há outra. Ossos de ovelha junto a lareiras provam que a domesticação de animais e plantas era já uma realidade nesta comunidade típica do Neolítico, no local onde até há pouco tempo se vendia cerveja num famoso bar do Bairro Alto. O Tacão Grande fechou portas em 2018, no resto de chão do Palácio Ludovice. Passamos da Idade Moderna diretamente para a pré-história. Aqui a 1 metro abaixo do Bairro Alto e aqui do Palácio Ludovice. O edifício do século XVIII transforma-se agora num novo hotel de 5 estrelas. Por estar em pleno centro histórico de Lisboa, o Plano Diretor Municipal e os Regulamentos Nacionais do Património obrigam ao acompanhamento da obra por arqueólogos. Para construírem novas caves, garagens ou pisos subterrâneos, os promotores imobiliários têm de contratar e pagar o serviço de empresas de arqueologia, a maioria privadas. Só assim é possível saber se as obras previstas colidem com eventuais achados arqueológicos. Todo o processo é acompanhado pela Direção-Geral do Património Cultural, a autoridade máxima do Estado português nas questões de arqueologia. Eu sei que há muitas pessoas, quando veem os arqueólogos entrar nas obras deles, ficam com os cabelos no ar. É lógico que queremos todos que isto seja, digamos, se passe rápido, mas acho que também com todas as obras que têm existido, há o bom senso de se fazer o trabalho da arqueologia, de reperturar tudo, tirar fotografias, desenhar e que depois deixe fazer a construção também do nosso tempo, como todos os períodos em que houve mutações neste prédio. Do outro lado do vale da Avenida da Liberdade, os achados arqueológicos também têm atrasado os planos de Evaristo Cardoso. As obras para a Escola de Cozinheiros, projetada para as traseiras do restaurante, que inaugurou em Lisboa há quase meio século, foram travadas por uma descoberta com 1500 anos de história. Aqui é assim exatamente um cemitério. Um cemitério romano. Um cemitério romano. E como é que convive com o cemitério romano aqui, paredes meias, com o restaurante? Quer dizer, é o atraso que nos está a dar, mas temos que conviver. A convivência forçada entre arqueólogos e operários da construção civil dura desde que um primeiro esqueleto romano foi aqui encontrado. A longa espera e o pesado orçamento são os preços a pagar para construir um edifício que chega a atingir os 9 metros de profundidade. Não adianta nada apressar as coisas têm que ser feitas, têm que se resolver. Ao longo de 3 anos de escavações foram identificadas 60 sepulturas. Tem aqui uma pedra dentro. A última é a de uma mulher enterrada com tudo o que os romanos acreditavam ser necessário para entrar no outro mundo. A presença da lucerna, dos potes, do prato, a moeda, o anel, indica que era uma pessoa cuidada, portanto, que era cuidada pelos outros. A moeda pagaria a viagem da alma para a eternidade. Já para o corpo, esta não será a última morada depois da revolução urbana deste século, no subsolo lisboeta. A cidade cresce, as obras têm que ser feitas e estes sítios têm que ser registados, estas pessoas têm que ficar registadas e identificadas na medida do possível.
Nenhum dos esqueletos permanecerá no terreno com 300 metros quadrados do solar dos presuntos. E obras futuras nesta zona vão certamente esbarrar com mais ossadas. O enorme cemitério romano estende-se por debaixo de toda a Rua das Portas de Santo Antão, paralela à Avenida da Liberdade. Na outra colina, no Bairro Alto, também o esqueleto com 7.000 anos vai ser retirado do subsolo. O possível santuário onde foi enterrado vai dar lugar a uma cave de hotel. Quando estamos a falar de uma necrópole, ou não as escavamos, preservamos e o projeto segue com alterações próprias a essa preservação, ou então escava-se a necrópole, que é o que na grande maioria dos casos acontece, não porque as coisas não tenham interesse científico, mas não justifica do ponto de vista patrimonial, do património cultural, a sua conservação. Faz-se a conservação por registro e o projeto segue sem mais implicações. Quando diz conservação por registro, a maior parte das vezes implica, na prática, destruir o local. Uma escavação arqueológica é uma destruição. Os dilemas da arqueologia colocam-se diariamente ao ritmo acelerado da reabilitação urbana de Lisboa. Seja no Bairro Alto, na Avenida da Liberdade ou junto à Casa dos Bicos, no Campo das Cebolas, onde em 2018 foi construído um parque de estacionamento, a maioria dos sítios arqueológicos descobertos em Lisboa são destruídos fisicamente para dar lugar a novos espaços. Antes, deverão ser fotografados e desenhados de acordo com as regras científicas. Os esqueletos, cerâmicas, madeiras e metais são retirados, estudados, catalogados e, na medida do possível, conservados. A menos que consiga a rara proeza de ser incorporada na coleção de um museu, a esmagadora maioria dos espólios acabará no depósito do Centro de Arqueologia de Lisboa. 1/3 de todas as intervenções arqueológicas realizadas neste momento em Portugal acontece em Lisboa. Enquanto no resto do país, nos últimos 10 anos, o número se manteve relativamente estável, abaixo das 2.000 por ano, em Lisboa aumentou 4 vezes. No final, todas têm de ser avaliadas pela Direção-Geral do Património Cultural. Pedidos de autorização de trabalhos arqueológicos foram, o ano passado, só para Lisboa, cerca de 450. E quantas pessoas é que gerem e respondem a estes processos? Na Direção-Geral. No departamento? Sim, 2. É muito trabalho para 2 pessoas? É muito trabalho para 2 pessoas. Na Direção-Geral não é diferente da restante administração pública na escassez de recursos humanos. Há pouca gente para trabalhar sobre o que já se encontrou e o tanto que ainda está por descobrir no subsolo de uma cidade que é considerada um caso especial na arqueologia. Lisboa é de facto um arqueossítio muito especial no panorama nacional e no panorama internacional, não é? Porque é uma cidade com 3.000 anos de história. Já temos segurança arqueológica neste momento para dizer que, do ponto de vista urbanístico, a cidade é uma continuidade com cerca de 3.000 anos de história e de ocupação e de constante reinvenção da cidade. Das margens do Rio Tejo ao cimo da colina do Castelo de São Jorge, as marcas da presença humana acumulam-se há 3 milénios. É esta a data do primeiro encontro entre os comerciantes fenícios do Mediterrâneo Oriental, conhecedores da escrita, e os povos nativos da região mais ocidental da Europa. Recriada com base no conhecimento arqueológico atual, a Olicipo dos romanos contava já com 1000 anos de história. O maior estuário da Península Ibérica era o ponto essencial para controlar as rotas entre o Mediterrâneo e o Atlântico. Por isso, o município romano era rico em monumentos que ainda hoje marcam a geografia da cidade. O circo romano, onde decorriam as corridas de cavalos, define 2000 anos depois a forma oval que ainda se reconhece no Rossio. Onde desaguavam o Ribeiro no Tejo, que hoje corre subterrâneo, estão agora as ruas da Baixa Pombalina. Entre a Ribeira e a zona alta da cidade, a indústria de salga e conserva de peixe garantia outra riqueza da cidade, o abastecimento alimentar ao exército de todo o Império Romano.
As galerias romanas da Rua da Prata suportavam o edifício nobre que os arqueólogos creem ter sido as termas portuárias de Olicipo. Ponto de encontro de todos os estratos da sociedade, o criptopórtico abre 2 vezes por ano como atração turística da Baixa Lisboeta. Dentro de muros e a meio da colina construiu-se o Grande Teatro de Olicipo, uma obra do século I feita para impressionar, cujas ruínas podem ainda hoje ser vistas no Museu da Rua da Saudade. Muito se tem descoberto nos últimos anos, mas neste voo pelo passado falta ainda localizar edifícios mais do que certos numa cidade com a dimensão de Olicipo. O Fórum, centro religioso e de poder, ou o Anfiteatro Romano, local de combate entre gladiadores e animais selvagens. A bela ginginha caseira! É um euro! A minha ginginha é boa, é caseira! É um euro! Através dos mapas e do cadastro da propriedade, o arquiteto e investigador Pedro Vasco Martins procura nos atuais desenhos das ruas anomalias que podem indiciar a existência de antigos edifícios, como aquele que acredita existir debaixo da igreja de São Miguel em Alfama. Uma das coisas que sobressai é que a topografia faz esta bacia e a rua principal de saída faz o percurso inverso, portanto vai fazer um semicírculo no lado oposto. E, portanto, todas estas parcelas que nós aqui temos do cadastro, se nós as desenharmos, vamos perceber que elas não só desenham esta grande curva, como elas tendem a convergir para um conjunto de centros comuns. A fachada da igreja de São Miguel, e é bastante clara esta grande deformação que nós temos na Rua de São Miguel, como ela faz esta curva que se prolonga ao longo da fachada e que continua até mesmo para lá da fachada da igreja, no quarteirão que ela ocupa, esta grande elipse que nós vemos até desenhada no pavimento, que talvez se prendesse com a apropriação de um grande anfiteatro romano que existiria neste espaço, aninhado quase na topografia da cidade. É uma hipótese, portanto isto serve um pouco só como um auxiliar da arqueologia, não é? Eu tenho sempre esperanças que a arqueologia venha um dia a comprovar ou a refutar esta hipótese. Junto ao atual Campo das Cebolas, a arqueologia tem confirmado que as novas civilizações ocupam incessantemente o lugar das antigas. A raridade, o significado e a importância patrimonial, mas também a sensibilidade do proprietário, determinam a sobrevivência dos achados arqueológicos no local onde foram encontrados. Os 4 fatores contribuíram para manter o que resta desta casa romana, preservada agora no interior de um hotel de 5 estrelas. Não foi propriamente uma surpresa a 100%, foi surpresa perceber realmente a dimensão dele e o estado de conservação que tinha. Só os arqueólogos podem aqui andar, varrer e aspirar o pó acumulado no mosaico romano encontrado há 5 anos durante as obras de construção do novo hotel. Um tesouro que permaneceu oculto mais de 1500 anos, sob os pés de 5 dezenas de gerações, desde os tempos em que o número 52 da Rua do Cais de Santarém era uma rica domus romana. Toda esta frente de rio teria diversas habitações, viradas para o rio, com toda a vista que o rio proporciona, e seria certamente uma casa rica, com mosaico, e tem um elemento figurativo que o torna único na cidade de Lisboa. A Vênus a descalçar a sandália. Se a importância do mosaico já era o bastante para salvar o local da destruição, o que viria a ser encontrado mais abaixo, nos alicerces do edifício, permitiu recuar ao momento em que a história e a proto-história se cruzam no território de Lisboa. Em 2015, na base da Casa Romana, os arqueólogos retiraram uma pedra tumular ainda mais antiga, com inscrições numa escrita misteriosa, muito provavelmente de um cemitério que ainda hoje permanecerá soterrado sob os edifícios construídos nas proximidades. Tem um técnico de madeira.
A lápide funerária de uma civilização anterior fora afinal usada pelos romanos para construir o alicerce do edifício. É longa a tradição de destruir o passado para construir a cidade futura. Já tínhamos percebido que o aparelho nas pedras que foram àquele muro havia uma pedra diferente, era mais comprida e parecia estar polida. E quando estávamos a desmontar aquele muro, realmente apareceu aquela, quando virámos a pedra, realmente vimos aquela escrita, ninguém sabia ler aquilo. Rapidamente percebemos que era uma pedra importantíssima, com uma escrita antiga, porque o próprio muro já era antigo. E foi uma emoção muito grande, não é? Estamos a falar do vestígio de escrita mais antigo conhecido em Portugal e na Península Ibérica. É um achado de um arqueólogo de sonho, não é? Fantástico. Esta descoberta coloca Lisboa na lista das primeiras cidades do Ocidente Europeu a ter acesso à escrita. A mensagem, em fenício, com 27 séculos, permitiu também conhecer os nomes de 2 habitantes locais do século VII a.C., um pai e um filho. Uadbar e Ibadar são agora os nomes mais antigos conhecidos de habitantes de Lisboa. Eram autóctones, ou seja, eram pessoas nascidas em Lisboa que queriam já ser enterradas segundo o ritual fenício, ou seja, segundo o ritual do estrangeiro, ou seja, a cultura fenícia já era tão forte que os próprios autóctones daqui já queriam assimilar a cultura do estrangeiro. A descoberta foi notícia em várias publicações internacionais, mas em Portugal, para além dos arqueólogos e dos hóspedes do hotel, poucos conhecem a estela fenícia, o mosaico romano e os restantes achados. O acesso ao público está limitado a um dia por semana, uma marcação por e-mail e ao pagamento de 5 euros, que revertem integralmente para os cofres do hotel. É um bem excepcional. Agora, está exposta, existe um protocolo entre a Direção-Geral do Património Cultural e o hotel, não é, que enquadra essa exposição. Para expor pode ser. Para expor pode ser. Não é? Agora, o estudo do conjunto integral necessita de condições e de equipas para fazer esse estudo que demora anos. O estudo museológico não será certamente a vocação de um grupo hoteleiro internacional. Mais de ano e meio depois da inauguração do hotel, continua por assinar o protocolo que estipula as obrigações do privado no que diz respeito às condições, acondicionamento, cedência ou depósito de um dos conjuntos arqueológicos mais significativos da cidade, entregue pelo Estado português a um hotel e não a um museu. Reflexo de uma política que colocou a agenda da arqueologia na mão da iniciativa privada. Tal como no resto do país, em Lisboa, as escavações obedecem nos últimos anos não a critérios de pesquisa histórica, mas ao mapa dos projetos imobiliários da capital. Quem prospera com toda esta atividade são as empresas privadas de arqueologia. Em Lisboa, em apenas 4 anos, passaram de 15 para 22, um aumento de 30%. No caso das que já existem há mais de uma década, como a Neoépica, com sede no concelho de Sintra, o aumento de procura traduz-se na quantidade exponencial de material acumulado. Para terem uma ideia, são corredores de material, a maior parte deles já lavado, já tratado. Mais material armazenado, são corredores de material armazenado. Faz ideia da quantidade de material armazenado que nós aqui temos? Não. Umas boas centenas. Centenas de Centenas. Fiéis depositárias de um património público, cada empresa tem de lavar, tratar e catalogar, pedaço a pedaço, os espólios recolhidos em cada Temos aqui de uma intervenção que fizemos em Lisboa, vários, era um ossário, estamos a falar de um ossário. É um crânio humano. É um crânio humano. Já agora, de que época? Estamos a falar de época moderna, anterior ao terremoto de 1755. É Bairro Alto. Já é material que tem aqui há alguns anos, está já aqui desde 2009. A lei determina que os achados sejam entregues em contentores à entidade pública competente até 1 ano após o final da escavação, mas esse prazo é cada vez mais uma meta impossível. Neste momento, a quantidade de material que está acumulado nas reservas das empresas de arqueologia e das reservas das entidades competentes ultrapassa em muito o tempo útil de vida dos investigadores que estão neste momento a trabalhar. Se faltam mãos no privado, no público,
O déficit de recursos humanos é crónico há muitos anos. Só se a gente se colonasse e pudéssemos ter um que está a trabalhar nas coisas de agora e o outro que está a fazer as coisas de há 20 anos. Isso é difícil. A entidade a quem compete receber todos os espólios encontrados na capital é o Centro de Arqueologia de Lisboa, em Belém. Abraços com a constante entrega de material novo, os 17 técnicos do CAL deixam para segundo plano a investigação e as escavações próprias. No meio de tal atividade, alguns achados perdem-se antes de chegar ao destino. Há muito espólio da cidade de Lisboa que ainda continua em parte incerta. E era bom que os colegas e que as empresas que fizeram que têm esse espólio com elas, o entregassem. De todas as dificuldades do CAL, a maior será, porventura, a gestão do depósito arqueológico. Uma cave de localização secreta nas garagens de um bairro municipal conserva todos os achados das campanhas arqueológicas da cidade, desde a primeira, a construção do metropolitano nos anos 50. O atual espaço, com cerca de 1000 metros quadrados, está já praticamente esgotado. Só do Campo das Cebolas eu sei que está prevista a entrega de 6.000 contentores. Fica lotado o depósito que temos neste momento. Se vierem os 6.000 contentores, fecha, acabou. Também a instituição de referência a nível nacional, o Museu de Arqueologia, atingiu os limites da capacidade. Com a última incorporação de peças escavadas na Rua dos Correieiros, as reservas do museu instalado no Mosteiro dos Jerónimos não conseguem receber nem mais um tesouro arqueológico. O espaço de reserva do Museu Nacional de Arqueologia é finito e está esgotado. E para dar aos bens arqueológicos... Está esgotado. Não digo que às vezes não recebemos uma peça ou outra, mas estou a falar de pouquíssimas peças. Um conjunto desta natureza e desta dimensão, não. Nem mesmo o futuro Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática vai resolver o próximo desafio quando as obras do metro regressarem muito em breve à frente ribeirinha de Lisboa. Como eu costumo brincar, vai ser a batalha naval sem água. Sobretudo entre Santos e o Cais de Sodré, porque vamos mesmo encontrar tudo. Os arqueólogos discutem agora formas desesperadas para reduzir os espólios, o descarte de materiais considerados menos importantes, ainda em escavação, ou voltar a enterrar material já estudado e conservado nos depósitos. Não estamos a descobrir nada, não estamos a descobrir roda nem pólvora nenhuma. E, portanto, se fala em enterrar, não é? Sim, são coisas que se fazem, são práticas europeias. Reenterrar depois de estudados, pode acontecer, já se faz. O espólio pode ser depositado ou enterrado novamente de forma controlada e de forma consciente, georreferenciada, e onde qualquer pessoa pode daqui a 100, 200 ou 300 anos ir lá novamente buscá-lo e revisitá-lo. Aquilo que é visto por muitos como uma riqueza do passado está a transformar-se para outros num enorme problema. Muitas destas coisas ocorreram de uma maneira tão rápida que quase que nem deu oportunidade para o público em geral tomar consciência daquilo que estava a passar. Realidades arqueológicas vamos sempre encontrá-las na cidade de Lisboa, sobretudo na parte histórica. É inevitável. Esse é o preço de tentar de vivermos numa cidade com mais de 3.000 anos de história. E ou nos orgulhamos disso, ou não, não é? E se nos orgulhamos disso, temos que arcar com a responsabilidade disso e temos que estar à altura desses 3.000 anos. O Ministério da Cultura e a Câmara de Lisboa, a quem compete solucionar estes problemas, tardam em encontrar um sentido à época de ouro da arqueologia em Lisboa. Não acho que este assunto não seja do conhecimento de toda a gente. Eu só acho que há aqui um problema de compreensão da dimensão, da escala. Porque se não tratarmos esses bens com dignidade, com dignamente, naturalmente que corremos o risco de daqui a uns anos abrir esses sacos por alguma razão e esse espólio se poder ter perdido porque não foi intervencionado laboratorialmente como devia ter sido. À atual geração de portugueses e lisboetas falta agora cumprir uma das funções primordiais da arqueologia: contar como foi.
A história começa finalmente a ser contada nas velhas ruínas do Teatro de Olicipo. 250 sítios arqueológicos da Lisboa romana estão agora a ser reunidos na maior base de dados pública, acessível a partir de uma aplicação de telemóvel. Não resolve os problemas estruturais da arqueologia, mas pode ser o primeiro passo para uma nova visão da cidade a emergir depois das obras. Passando a designar-se Felicitas Iulia Olicipo. O processo de reabilitação da cidade está a fazer vir ao de cima muito que a cidade tinha e que, por não haver obras e intervenções, isso não acontecia. Mas, como disse, isso vai levar a que nós tenhamos também uma capacidade expositiva de vários daquilo que está a ser recolhido e que tem valor histórico para nós percebermos melhor a história da cidade e a história daqueles que viveram, neste caso, uns milénios antes de nós. Estamos agora a tentar perceber como é que podemos trazer à luz do dia todo esse material que tem vindo a vir a ser descoberto. Já pensou num espaço? Não. Ainda não estamos aí. Ainda não estamos aí. A história repete-se no local onde há 200 anos se abriu uma primeira janela para o passado longínquo da cidade. O estreito acesso às galerias romanas da Rua da Prata manteve-se praticamente inalterado até aos dias de hoje. Esta é a primeira intervenção arqueológica de emergência na cidade de Lisboa. É este episódio, exatamente. Vamos à entrada, então, Ior. Vamos lá dar mais uma mangueirada à entrada, enquanto ela aqui escoa mais um bocado. O pórtico de arcadas subterrâneas das termas portuárias de Olicipo foi redescoberto durante a reconstrução pombalina que se seguiu ao grande sismo de 1755. Eu acho que, tirando a época de reconstrução pombalina e esta de agora, nunca tivemos tanta informação sobre a época romana em Lisboa, pois não? Qual é que é mais devastador? É o sismo ou é agora esta que vivemos do turismo e do imobiliário? É diferente. Porque com o sismo é assumido. Exato, e morre muita gente. E morre muita gente. Portanto, é muito pior o sismo. Assim. Em termos patrimoniais, estamos para ver. Até agora, aberto ao público apenas 2 vezes por ano, o monumento com 2000 anos está a ser alvo da mais recente campanha arqueológica de iniciativa camarária. O projeto de valorização prevê um novo acesso permanente ao criptopórtico de Lisboa, através de uma cave rasgada há 100 anos por um comerciante da Baixa. Nós sabíamos que bastava picar aquela parede lá atrás para chegar ao criptopórtico. Demorámos 3 meses, de forma lenta, metros de desobstrução. a abrir aquilo. Metros. Claro, então, isto meteu champanhe e tudo, champanhe, tal qual com os o Canal da técnicos Mancha. da DGPC. Daqui a 3 anos poderá haver nova razão para comemorar. A inauguração do novo centro interpretativo não acontecerá antes de 2022. A ser assim, será o fim da estreita entrada que ainda hoje faz parar o trânsito na Rua da Conceição. Afinal, apenas mais um capítulo na história sem fim de uma cidade que tem encontrado na capacidade de adaptação aos desafios do presente o caminho para o futuro.